Todos pensavam que ele era um idiota solitário e nojento, mas ele acabou tendo as habilidades mais fortes na luta contra monstros perigosos que querem destruir o mundo. Leo era um perdedor miserável que vivia na Nova York moderna, onde tudo ia bem. Mas tudo virou de cabeça para baixo quando, 3 anos atrás, um portal entre a Terra e um mundo alternativo se abriu. Isso forçou os residentes da Terra a viverem ao lado desses monstros feios. Um dia, ele escreve uma carta para sua querida irmã Michella, assegurando-lhe que está bem, e conta o quanto mudou. Ele não é mais o perdedor que era anos atrás, mas é assombrado pelo sacrifício que ela fez por ele. Quando uma estranha criatura os forçou a escolher quem carregaria um poderoso presente ao custo de perder a visão, foi ela quem abnegadamente abriu mão de seus olhos por ele. Agora, com os olhos que tudo vem dos deuses, ele podia ver verdades ocultas, mas a um custo assustador. Para passar o tempo, ele costumava ir a uma lanchonete para tomar café de graça. Certo dia, ele disse à garçonete que era um repórter. Quando seu estômago roncou de fome, ela gentilmente ofereceu um hambúrguer gratuito se ele lavasse a louça. No entanto, antes que pudesse comer, um macaco supersônico apareceu do nada, pegou sua câmera e fugiu rapidamente. Ele a persegue, mas é jogado pelas ruas por uma explosão criada por um cara esquisito com armas nas mãos que estava assaltando o banco. Depois que a poeira baixou, um cara de cabelo branco chamado Zap o parou e conversou com ele como se eles se conhecessem. Lee fica confuso com isso e se pergunta se o cara tem uma queda por ele, mas logo percebe que o confundiu com um cara chamado Johnny. Quando Leo estava prestes a corrigir o cara, ele revela que faz parte da Libra, uma sociedade secreta de super-humanos que tenta equilibrar a cidade. Leo decide seguir o homem até o quartel-general para entender seus olhos mágicos. Lá, Zap apresenta Leo a Klaus, que também o confunde com Johnny. Chain intervém e diz que ele não é Johnny. Ela ouviu rumores da morte de Johnny, e Leo confirma, explicando que estava curioso sobre a sociedade secreta. Por isso, não corrigiu Zap e seguiu adiante, indo atrás de eles estão fora. Assim que Zap ouve isso, começa a gritar com ele e o chama de grande mentiroso. De repente, do nada, um cara aparece na TV e se autodenomina Femp, o rei da depravação. Ele anuncia que está entediado e, por isso, libertou um demônio em busca de sua outra metade. Enquanto ele diz isso, o macaco de antes aparece. E o Femp diz a eles para encontrarem o portão que dividiu o ladrão em dois e destrua-o rapidamente. Ele explica que ela surge a cada poucos minutos para unir as metades do demônio e avisa que, se isso acontecer, todos estarão condenados. Klaus sente um portão se abrindo perto, e para o choque de todos, aparece ao lado de Leo. Zap acusa Leo de trabalhar para Femp, mas Chain esclarece que o portão vem do macaco, não dele. Ela sai para perseguir o macaco, enquanto Klaus pergunta a Leo se ele viu o ataque com seus olhos. Ele confirma a veracidade do fato e conta, dolorosamente, como sua vida mudou há 6 meses. Ele estava visitando a Estátua da Liberdade com a família, quando uma estranha criatura apareceu e os forçou a escolher quem carregaria um poderoso dom ao custo de perder a visão. Leo admite que congelou de medo e não conseguiu falar, mas sua irmã Michella ofereceu abnegadamente sua visão em troca de que ele tivesse o poder. Zap acusa cruelmente de roubar a visão da irmã, e ele desaba, explicando sua impotência na hora, sem poder se mover. Klaus o conforta e valoriza sua coragem em buscar solução para o sofrimento. Reconhecendo o valor de seus olhos mágicos, convida-o para a Limber e promete ajudar no objetivo. A polícia chega e atira neles, confundindo-os com os culpados, mas Klaus derrota as tropas sem esforço, fazendo alguns movimentos especiais que ele chama de artes marciais de sangue. Zap e Leo pegam uma bicicleta e continuam procurando o macaco quando recebem uma ligação de Chain, que informa a localização do macaco e avisa que outro portão está prestes a se abrir. Assim como ela diz, o macaco passa correndo por eles, e o portão começa a se materializar, cortando tudo em seu caminho. Leo fica chocado ao ver sua lanchonete destruída, e promete ajudar o dono e a garçonete Vivian a reconstruí-la. De repente, o demônio reaparece e os ataca. Zap salva Leo e manda ele focar no macaco enquanto luta contra o demônio, separando-o do portal. Zap ataca e tenta capturar o demônio com suas artes marciais, enquanto Leo finalmente encurrala o macaco sob escombros. Ele então usa seus olhos mágicos e descobre que a fonte do portal não é o macaco, mas uma pulga agarrada a ele, e sem hesitar, ele mata a pulga, fazendo com que o portal desapareça. Mais tarde, Klaus discute o potencial de Leo com um rapaz chamado Steven, que pergunta se ele realmente quer aceitar um garoto como Leo, que possui um poder tão imenso. Klaus mantém sua decisão e diz que está confiante de que eles podem enfrentar qualquer desafio com ele e sua equipe. Enquanto isso, Leo visita sua favorita, que está completamente arrasada, e pede café em silêncio, garantindo à garçonete Vivian que lavará a louça mais tarde. Alguns dias depois, ao entrar no escritório da Libra, ele vê Zap correndo em direção a Klaus em alta velocidade e tenta chutá-lo, mas não consegue.
Klaas bloqueia o ataque sem esforço e o joga no chão. Seu rosto bate no chão como um bolo de carne que caiu do balcão. Klaas cumprimenta Léo com calma e explica que Zap aproveita todas as oportunidades para desafiá-lo, mas até agora não conseguiu derrotá-lo nenhuma vez. Ao ouvir isso, Zap fica constrangido e faz uma cena, mas dessa vez Kim lhe dá um tapa na cara e o cala. Mais tarde naquele dia, Léo vai trabalhar como entregador de pizza, e quando está a caminho da próxima entrega, vê uma garota caída no chão. Ele corre até ela e a ajuda a se reerguer, dando-lhe um sorvete para que ela não chore. A pobre garota parece mais confusa do que aliviada, como se estivesse sendo consolada por um filho homem. Ela o faz lembrar de Michela, e ele se emociona antes de ir embora. Ele chega ao local de entrega e estava prestes a concluir o pedido, mas Zap o intercepta na porta e rouba a pizza. Desesperado, ele implora para que ele devolva a pizza, sabendo muito bem que Zap nunca pagará. E lembra, Zap menciona várias vezes que foi atacado, e teve suas pizzas roubadas por esse lunático. No caminho de volta, ele reclama que Zap aparece em todos os lugares e rouba suas pizzas, sugerindo que ele é o perseguidor. Léo ignora e pergunta se suas habilidades são como as de Klaas. Zap admite que, embora sejam semelhantes, seus estilos são diferentes. Durante a conversa, Léo observa um caminhão de limpeza que parece muito estranho. Ele comenta com Zap que os monstros estão usando o caminhão para contrabandear cadáveres. Um dos ocupantes do caminhão percebe a situação e Léo rapidamente foge em sua scooter. Zap então decide chamar Chain para oferecer ajuda. Enquanto eles continuam pedalando, são atacados pela criatura que estava no caminhão. Eles caem no chão, enquanto a coisa diz a Léo que só ele pode ver, e avisa Shibaraba, via Bluetooth, que Léo atravessa ilusões. A criatura é ordenada a capturar Léo e o levanta pelo colarinho. Antes de partir, Zap marca Léo com seu sangue. Quando Shane chega, ele está inconsciente, mas já soube por Zap pelo telefone, e começa a rastrear o agressor pela marca de sangue em Léo. Enquanto isso, Léo está em um caminhão em um lugar assustador, onde a criatura pergunta sobre sua magia. Ele se recusa a responder e pergunta sobre as pessoas presas em sacos plásticos. A criatura explica que estão vivas e seladas a vácuo, como alimentos frescos. Ele fica enojado e grita que o canibalismo foi proibido há muito tempo, mas então Shibaraba os interrompe. Divertida, revela que ele foi o único a ver através das ilusões, notando que possui os olhos que tudo veem. Na sede da Libra, um médico explica a Klaas e Steven que a marca de sangue de Zap desaparece inexplicavelmente. Steven deduz que Zap conectou seu sangue ao de Léo, criando um fio fino que se estende até... Eles se aproximam dos destroços. Steven derrota uma criatura feroz, e Klaas aniquila Yahabio. Ele planeja acender o fio quando o caminhão parar. Dentro, Leva luta com Shiburaba, que ameaça seus olhos. Após sair, Leva tenta fugir, mas falha. Ele conversa com o amigo macaco e reflete. De repente, uma ideia surge. Manipular as percepções dos captores. Macaco de velocidade sônica. Ao ver isso, Yahabio começa a sufocá-lo. Léo usa seu poder e domina todos com visões terríveis. O motorista perde o controle e o caminhão capota. Zap percebe a perturbação, acende seu fio de sangue e guia Chain até o caminhão, com Klaas e Steven atrás. Eles chegam aos destroços. Steven derrota uma criatura facilmente, e Klaas aniquila Yahabio. Léo é derrotado por Zap e Shibiroba com suas artes marciais sangrentas, pondo fim ao esquema. No hospital, Léo está deitado coberto de bandagens enquanto Steven parabeniza a todos, especialmente ele, por salvar 19 desaparecidos e descobrir uma técnica de ilusão desconhecida. Ele brinca perguntando se Klaas designou Zap como guarda-costas de Léo, e Klaas admite que tentou, mas Zap recusou. Rindo, ele provoca Klaas, por não entender o coração e a mente das pessoas. Isso faz Léo pensar na presença constante de Zap e perceber a verdade sobre ele. Ele agradece por tudo, antes de se irritar e amaldiçoar Zap pelos ataques e pizzas roubadas. Dias depois, Léo começa a se recuperar e passa o tempo no hospital, tirando fotos e fazendo M. Um dia, ao explorar, ele encontra um cemitério e o acha mórbido. Uma risada de garota o interrompe, dizendo que o mistério do cemitério afasta todos, menos ela. Ela o surpreende ao chamá-lo pelo nome, se apresenta como White e revela ser um fantasma. Léo tira uma foto dela e brinca que pode vê-la bem. Ela ri, mas insiste que é um fantasma antes de brincar, pulando sobre ele. Assustado, ele acorda em seu apartamento e vê que metade do quarto e do prédio sumiu, substituída por um monstro enorme lá fora. O senhorio chega animado e diz que ele está despejado, pois a área virou um hotel de luxo e atração turística pelo monstro.
Sem lugar, ele vai dormir no escritório de Lady Bara. No dia seguinte, Steven percebe a situação e pergunta a Gilbert sobre aumentar o salário, reconhecendo que Léo faz malabarismos com empregos e luta para enviar dinheiro. É impressionante como Léo sobrevive apenas com vergonha e aversão a si mesmo. Gilbert concorda e diz que já sugeriu isso, mas Léo recusou, insistindo no pagamento padrão. Parece que ele está seguindo o plano da isla que está falida. Zap os interrompe, sentando-se casualmente na cabeça de Léo e reclamando de sua luta recente com um oponente que, apesar de parecer humano, continuou lutando mesmo depois de ser decapitado. Steven especula que esse incidente pode envolver uma droga perigosa conhecida como escama de anjo, que altera temporariamente o estado físico do corpo, e instrui Zap e Chain a investigarem esse assunto enquanto continuam discutindo o macaco Sonic Speed Monkey, que olha curiosamente para Léo antes de... Zap, horrorizado, percebe que ele parou de respirar e o sacode freneticamente. Coloca-o em repouso e, apesar da dor, o acorda. Mesmo com os esforços da equipe, não encontram pistas sobre a escala de Drug Angels, mantendo o mistério sem solução. Enquanto isso, Klaas conhece Kaká e juntos vão a uma mansão de carro. Enquanto viajam, eles notam um ambiente estranho e ela comenta que não há lugar mais perigoso do que aquele para onde estão indo. Quando chegam ao lado de fora da mansão, ele avista Korsaka Volchenko, um grande mestre de habilidade excepcional, e expressa preocupação com sua segurança, mas o rapaz ignora seu aviso e insiste que está totalmente ciente dos riscos. Eles entram juntos na estranha mansão e são recebidos por Don Iruka, um chefe muito conhecido e importante no mundo do altar, que imediatamente os recebe. Klaus convoca um tabuleiro de jogo semelhante ao xadrez chamado Prosfair, que é muito mais complexo do que o xadrez. Klaus o interrompe e pergunta se ele planeja jogar 2 partidas de Prosfair em um dia, mas Dona Ruka confirma que ele quer gostar, não é nada demais. Então Klaus o adverte de que Korsakov é uma das maiores mentes da humanidade, e seria uma perda insubstituível se esse pobre coitado perdesse a sanidade. Corseco, no entanto, garante com confiança que ele entende o que está em jogo e que não falhará no jogo. Quando ele entra na sala para começar o jogo, Klaus o aconselha a não tentar um checkmate, o que o deixa perplexo. Antes da partida, ele pede corajosamente que Don Iruka conceda a seu país acesso a armas nucleares, o que ele concorda se Korsakov durar 9 horas no jogo. Ele, no entanto, declara corajosamente que pode durar 10 horas, fazendo com que Kaká zombe dele. Ele também pede que Dan Iruka elimine Klaas e Kaká, pois não quer que essa notícia chegue ao público. Ele concorda, mas diz que Klaas não é de delatar antes de avisar que o fracasso lhe custará a vida. Enquanto isso, Klaas confidencia a Kaká, revelando que uma vez jogou contra Dona Ruka e por pouco não conseguiu resistir até o tempo acabar. Ele diz a ela que a complexidade do jogo só aumenta à medida que o tempo passa, e que não há como esse cara, um humano, durar tanto tempo. O jogo começa, e surpreendentemente, Korsakov está indo melhor do que esperava. Perto do fim, ele vacila a 2 minutos e cai. Sabendo que perdeu, Dona Ruka se prepara para tirar sua vida, mas Klaus intervém, pedindo para adiar a execução. Dona Ruka concorda e propõe um jogo de 99 horas. Aproveitando para pedir informações sobre tráfico, AK ganha um prêmio de Angel Scale se vencer. AK percebe horrorizado que Dona Ruka armou os jogos para explorar o desejo de Klaas de salvar Korsakov e prolongar a partida. Durante a maratona, Dona Ruka questiona Klaas sobre arriscar sua vida por informações importantes e revela que Korsakov pediu sua morte. Ele explica que as fraquezas humanas levam a agir sem respeito próprio. Mas nenhum contratempo ou traição jamais alterará seus princípios ou seu modo de vida. O jogo continua, e apesar da imensa pressão, Klaas consegue suportar com sucesso o desafio das 99 horas e sai vitorioso. A palavra dele é verdadeira. Don Iruka fornece as informações sobre Angel Scale e libera Korsakov. O KK imediatamente transmite a inteligência para Libera, o que permitirá que eles organizem incursões que desmantelarão com sucesso a rede de distribuição da droga. Nos dias seguintes, Leva passa um tempo com White, mostrando fotos. Ela admite que não sai do hospital há 3 anos. Eles compartilham uma conexão tranquila. No dia seguinte, no trem, Léo reflete sobre as pessoas e monstros que encontra. Ele nota que algumas pessoas emitem uma luz radiante, iluminando o mundo ao seu redor. Um cara chamado Black o interrompe com uma estatística surpreendente. 50% dos habitantes são monstros, 20% de origem desconhecida e 25% humanos. Intrigado e confuso, ele pergunta sobre os 5% restantes. Black responde enigmaticamente que esse grupo é invisível a olhos normais e extremamente perigoso, deixando-o inquieto. Mais tarde, Libra organiza uma festa animada e caótica, mas Léo fica sentado triste
esperando um bolo de "Sinta pena de mim". Alguns se reúnem ao redor de Patrick, o cara grande e gordo, e começam a fofocar como tias. Patrick se gaba e percebe que todos falam com ele, menos Léo, que parece um cachorrinho perdido. Patrick fica irritado com isso, e o esmaga como uma barata, fazendo com que Léo finalmente fale. Klaas pergunta o que está acontecendo com ele, e ele conta que recentemente viu uma figura misteriosa, e que ela emitia uma luz vermelha brilhante em forma de asa. À medida que ele continua a contar sua história, todos começam a se reunir ao seu redor para ouvir, e ele começa a ficar envergonhado quando a sala fica em um silêncio tenso. A atmosfera animada da festa desaparece em um instante, pois todos o pressionam com urgência para confirmar o que ele disse. Ele sabia o que estava vendo, e até produziu um objeto vermelho para comparação. Suas habilidades sociais eram tão boas, que nem mesmo a muralha queria falar com ele. Zap o informa sem rodeios que o que ele viu não era um ser comum, e que poderia ser um vampiro, o que faz com que Léo quase cague nas calças. Klaus declara que um especialista deve ser contatado imediatamente para descobrir mais sobre o misterioso vampiro, o que diminui a empolgação anterior do grupo, e eles começam a planejar sua estratégia de combate caso o encontrem no chão. Steven, no entanto, garante a eles que o especialista chegará em breve e que eles podem relaxar. Curioso, Léo se dirige a Zap e pergunta sobre o tal especialista, e até ele parece irritado ao explicar que o especialista não é outro senão Blitz T. Abrams, também conhecido como Lucky Abrams. Ele explica que Blitz é um renomado especialista em vampiros e antigo mentor de Klaas, acrescentando que sua sorte, ou melhor, o caos que o acompanha, é lendário. Léo logo experimenta isso em primeira mão quando Blitz faz sua entrada dramática, causando um caos imediato. Ele então grita a plenos pulmões, chamando por Zap, causando o caos nas ruas. Mais uma vez, Zap e Léo o ouvem quando saem do supermercado e ficam congelados. Ele então continua a insultar e atacar Zap, fazendo com que um caminhão próximo se choque acidentalmente. Cacos de vidro voam em direção a Zap e atingem sua testa, enquanto uma peça de metal atinge Léo na cabeça, fazendo com que ele caia no chão. Blitz então se aproxima deles e tenta manter uma conversa fiada, mas é inútil. Mais tarde, no escritório da Libra, Gilbert comenta despreocupadamente que eles já haviam previsto sua chegada, e ao ouvir isso, Blitz fica surpreso, pois não havia informado ninguém sobre seus planos. Gilbert explica que o caos anterior no aeroporto foi um sinal revelador de sua personalidade charmosa e caótica. Zap sorri e pergunta a Léo se ele agora entende completamente o apelido de Blitz, e por que a equipe reagiu de forma estranha ao saber de sua chegada. Quando chegam, Léo, com a cabeça dolorida, acena. Blitz revela um braço decepado com papel, explicando sua ligação com o Ancião 13, seres poderosos e eternos. Eles têm habilidades de regeneração e são quase invulneráveis. Depois, contam um encontro trágico com muitas baixas. Blitz especula que o papel pode conter seus nomes verdadeiros, e pede a Liu que o leia usando seus olhos especiais. Enquanto Liu tenta decifrar os textos complexos, ele é dominado por visões de chamas ardentes e luz cintilante, o que o congela temporariamente. Determinados a continuar a investigação, Blitz, Klaus, Zap e Léo se dirigem ao Nada Eterno, um local sinistro e agourento. Eles param na estação central, que está situada acima do coração aberto do terreno do Hellsalen. Blitz instrui Léo a usar os olhos com cuidado e a fechá-los ao menor sinal de perigo. Quando Léo olha para o abismo, seus olhos racham dolorosamente, ferindo-o. Mesmo sofrendo, ele conta a Blitz que viu mais do que 13 entidades no vazio. Enquanto isso, Gilbert informa a Klaas que o FBI pediu ajuda de Libra contra as raças de sangue da classe anciã, enquanto Kaká e Steven, os vampiros da Ghoul Creations, vão à estação e enfrentam os vampiros em uma batalha feroz. Com habilidade, eliminam os ghouls facilmente. Shane grava e transmite para Klaus, que corre para se juntar a eles. A luta deixa Klaus furioso, como se visse pela 12ª vez um programa de TV que odeia. Steven garante que a vitória virá com o tempo, mas ele quer agir já. Sincronizando com um trem, ele salta e usa uma técnica poderosa para derrotar Tônio. Depois, enfrenta Valsh, atordoando-a ao chamar seu nome antes de selá-la. Enquanto isso, Klaas e os outros assistem à batalha e dizem a Léo que ele também deve ver o ponto fraco do vampiro. Após a batalha, ele encontra White e reflete sobre sua sobrevivência única, pensando no futuro dele e dos outros. Vendo as auras dos membros da Libra com determinação, percebe que sempre há esperança, mesmo nas piores situações. Sua mente volta à conversa com Black, que perguntou sobre os 5% restantes da população. A dica enigmática de Black sobre uma verdade mais profunda e a sugestão de que Léo talvez já conheça sua própria identidade o deixam refletindo sobre seu significado. Mais tarde, Léo visita o quarto de hospital de White, mas o encontra vazio. Preocupado e alarmado, ele procura por ela.
mas acaba encontrando-a em um cemitério. Ele pede que ela retorne ao hospital, explicando que todos estão preocupados com ela, mas ela se recusa, com sua determinação inabalada. Black conversa com Fenty e apresenta o sinistro Rei do Desespero. Na manhã seguinte, Branca está visivelmente chateada enquanto lê um livro, o que deixa Léo bastante confuso, pois ele começa a se perguntar se ele é o culpado por isso. Ele revisa todas as interações que tiveram, tentando entender onde pode ter cometido um erro. E quanto mais ele fala, mais ela parece estar de mau humor, o que só aumenta sua preocupação. É como se desculpar por respirar após errar várias vezes. Apesar dos esforços, ele não identifica nada, ficando mais ansioso. Mais tarde, com Zap, ele ainda está de mau humor. Zap percebe e tenta animá-lo sugerindo comerem algo. Mas Léo insiste que não podem se atrasar para a reunião com a equipe. Zap não para a moto, e os dois começam a discutir intensamente. Zap quer dar prioridade à entrega da comida, enquanto Léo está mais preocupado com o horário. Léo tenta controlar seus olhos e se virar para a fusão, o que deixa Zap extremamente furioso. A discussão acalorada é subitamente interrompida por uma enorme máquina que desce pela rua, destruindo um caminhão no caminho, e em seguida, se volta ameaçadoramente para eles. Os dois mal conseguem se esquivar do caos inicial, e quando a máquina se aproxima, eles se apressam para escapar. A máquina então faz com que um caminhão próximo exploda. Com os destroços voando por toda parte, e os espectadores fugindo em pânico, Léo se agarra a scooter para salvar sua vida, enquanto Zap se esforça para navegar pelas ruas caóticas. Se Lia não fosse uma bagunça tão indefesa, talvez ele tivesse mais sorte em escapar desse pesadelo. Ele perde o controle e cai, ficando preso na lateral do caminhão destruído. Para seu horror, isso chama de atenção de Aligira A, uma antagonista poderosa e excêntrica, que desce do veículo monstruoso com um sorriso malicioso. Enquanto isso, Class e Blitz visitam Dog Hammer, um cara de cabelo branco, que os recebe surpreso e cordial, notando que faz tempo desde o último encontro. O feliz reencontro dura pouco, pois Blitz informa rapidamente a Dog sobre o retorno de Alegre, e essa revelação inicialmente não provoca nenhuma reação de Dog, que parece não se lembrar dela. No entanto, isso muda quando Deldro, a outra entidade que compartilha o corpo de Dog, surge e exige mais informações. Blitz elabora, explicando que Alegora provavelmente pretende recapturá-los e já colocou seus planos em ação. De volta à rua, Alegora captura Léo com alegria, abraçando-o com força, enquanto ele se debate como um macarrão angustiado. Ela então começa a descrever com entusiasmo sua visão distorcida do parceiro perfeito, contando como fundiu Deldro com Dove para criar seu namorado ideal. Ela explica com uma alegria perturbadora como estava insatisfeita com a aparência de Deldro e como trabalhou meticulosamente para transformá-lo em algo mais atraente. A garota tem problemas de comprometimento e está mudando rostos como um cirurgião plástico ruim. Léo, apavorado, pensa se ela quer usá-lo como refém ou explorar seus poderes. No entanto, Aligira descarta suas suposições, dizendo que recuperará Dog e Deldro com sua força. Enquanto o caos acontece, Class chega com Dog e Brody em Tal. E ao ver Alegre, Dog começa a lembrar fragmentos. O homem que ela estava guiando é o mais velho de todos. E ele se lembra muito bem dos estranhos experimentos que ela realizou. Com raiva, ele pula no caminhão dela, chamando Brody para protegê-lo. Ele tenta socar o veículo repetidamente, mas é inútil. Veja só esse idiota tentando socar um caminhão. Apesar de ele interromper o progresso, Dog é jogado para trás com muita força. Entretida com o espetáculo, Alegora volta sua atenção para Léo, bombardeando-o com perguntas invasivas sobre sua vida amorosa. Como sua própria vida está no ralo agora, ela pergunta se ele tem uma namorada ou até mesmo uma paixão. E quando as respostas dele são hesitantes ou desajeitadas, ela o considera totalmente sem graça e desinteressante. De repente, sua caminhonete volta à vida, e ela retoma a perseguição a Dog e Deldro, com determinação renovada, para recuperar seu romance sombrio. Em meio ao caos, Sonic consegue levar um dispositivo de comunicação para Léo, permitindo que Steven transmita a ele um plano coordenado. Superando o pânico inicial, Léo ouve atentamente as instruções de Steven de que ele deve assumir o controle do caminhão e guiá-lo até o local designado. Reunindo cada grama de coragem, ele manobra com sucesso o enorme veículo, passando por obstáculos com uma habilidade surpreendente. Ao se aproximar do ponto de encontro, Kaká elimina as criações monstruosas que guardam o caminhão, enquanto Steven usa suas habilidades baseadas em gelo para congelar os pneus, impedindo que o veículo ganhe mais impulso. O veículo para, criando uma abertura para a ação de Class. Com um timing impecável, ele aproveita a oportunidade para lançar o caminhão no ar. Dog e Deldro, reconhecendo a chance de um ataque decisivo, preparam-se para um ataque final. Dog avalia rapidamente a força combinada dos dois e percebe que não será suficiente para destruir completamente o caminhão, e pede a Deldro que concentre toda a sua força em um único soco forte. E então, ele se prepara para o impacto.
Deldro, inicialmente hesitante e preocupado com o risco potencial para Dodge, acaba concordando. Os dois lançam um ataque extraordinário, destruindo o veículo monstruoso em uma explosão espetacular. O céu está cheio de fragmentos do caminhão destruído, chovendo detritos sobre a área e causando danos generalizados. Enquanto os destroços caem, Léo é pego pelas consequências, despencando em direção ao chão. E ao que parece, a corrente de choque de White se aproxima e o pega no ar, aterrissando habilmente os dois em uma rede improvisada, feita com o sangue de Zap. Mais tarde, no hospital, Léo avista Branca, mas hesita em se aproximar dela, sem saber o que dizer enquanto pensa no humor dela antes. Como o perdedor miserável que é, ele se esconde atrás de um canto e a observa em silêncio por um momento antes de decidir ir para casa. Na saída, Sonic se recusa a segui-lo, o que aumenta ainda mais a sua irritação. Depois do que parece ser uma eternidade, ele finalmente reúne coragem para convidar Branca para assistir a um filme com ele. Para seu alívio, ela concorda, e eles saem juntos para assistir a um filme de comédia. E, embora o filme tenha feito com que todos na plateia rissem alto, a vadia burra começa a chorar sem motivo. Preocupado, Léo se desculpa, explicando que o filme despertou nele uma vontade intensa de chorar, pois trouxe à tona lembranças da família. Ele sente um peso de culpa por estar incomodando a irmã e se vê como alguém patético, por ela ter que fazer sacrifícios por ele. Comovida com a sinceridade dele, ela responde, assegurando que ele é realmente uma boa pessoa. Em seguida, ela se aproxima mais, senta ao seu lado e o envolve em um abraço caloroso, trazendo alívio ao seu coração aflito. Sim, ele é aquele tipo de pessoa que precisa ser amamentada na vida. Enquanto Léo compra seus hambúrgueres e se prepara para atravessar a rua, ele vê um homem sendo atropelado por um caminhão. Alarmado com a cena, ele corre rapidamente para ver o homem ferido, esperando o pior. Para sua surpresa, o homem está completamente ileso e explica que sua estrutura esquelética é diferente, o que o faz parecer humano, mas é algo único. Invulnerabilidade. Aparentemente, ele foi construído de forma diferente. Deve ser bom ter ossos que trabalham mais do que os freios do motorista de caminhão. Sem perder o ritmo, o estranho muda de assunto e pede ansiosamente um hambúrguer para Léo, fazendo-o se perguntar que tipo de esqueleto sobrevive a um caminhão e ainda fica com fome de fast food. Enquanto isso, os motoristas do caminhão, Martin e Roger, logo saem do veículo, visivelmente agitados e reclamando em voz alta sobre a imprudência do cara que está atravessando. Para ser justo, o caminhão deles deve ter sofrido mais danos que o de Meg. A tensão está no ar enquanto o estranho insiste no hambúrguer, ignorando o motorista irritado e tentando acalmar a situação. Roger, resmungando, relutante, oferece seu hambúrguer meio comido. O estranho aceita avidamente como um porco guloso. Quem diria que a paz mundial seria mediada por um cheeseburger pela metade? Mais tarde, Léo chega a Libra, onde Zap espera impaciente pelos hambúrgueres. Ao recebê-los, Zap devora a comida sem restrições, como em um documentário de animais selvagens. Ele comenta que só grandes redes de fast food sobreviveram ao colapso, e que as embalagens não têm imagens, porque seres do mundo outer não gostam que outros consumam sua comida. Isso desencadeia uma discussão entre os dois sobre as pessoas do outro mundo, e Zap explica que os humanos costumam vê-los como monstros. Essa conversa permanece na mente de Léo, e ele a menciona com White. Mais tarde, ela reflete sobre as dificuldades e os mal-entendidos que surgem quando espécies diferentes tentam coexistir e se comunicar, destacando os desafios enfrentados pelos seres do mundo alternativo em particular. Faz sentido. Se não concordam com abacaxi na pizza, imagine com seres interdimensionais. Após falar com ela, Léo encontra Ned novamente e vê Martin e Roger entregando hambúrgueres para ele. Esses dois transformaram o roubo de estrada em negócio. Ele se choca ao ver que cobram um preço absurdo de Ned. E depois que os motoristas vão embora, ele diz que o dinheiro que gastou poderia ter comprado muito mais hambúrgueres em outro lugar. Nai reconhece isso com um tom resignado e explica que não pode comprar hambúrgueres por conta própria e luta para encontrar pessoas dispostas a ajudá-lo sem se aproveitar dele. Sentindo-se tocado por sua situação, Léo decide intervir e começa a comprar hambúrgueres para ele a um preço justo. E os dois rapidamente desenvolvem uma rotina de hambúrgueres e batatas fritas. Nos dias seguintes, eles passam muito tempo juntos, comendo e criando laços. Ney revela seu passado trágico e lutas. Ele conta que nem ele nem sua mãe têm lembranças, o que adiciona uma camada agridoce à amizade. Enquanto isso, Martin e Roger se metem em problemas novamente. Roger se humilha completamente durante uma discussão, e Martin decide usar uma máscara de gás. Enquanto dirigem, acabam atingindo Ned novamente. Esses dois palhaços realmente são responsáveis por manter as seguradoras de automóveis sempre ocupadas. Frustrado com a situação, Roger acaba batendo no pobre Ned, sem prestar atenção em Martin. A situação só piora, e Ned fica tão vermelho que libera esporos que acabam afetando todos que estão por perto. Entrar em colapso. Roger prova que a estupidez se espalha mais rápido que esporos. Martin, com máscara de gás, agarra Roger e foge,
pensando que Ney não sabia que ele era um fungo literalmente. No dia seguinte, Léo espera por Ney, mas se preocupa quando ele não aparece. Enquanto isso, Shane informa Steven sobre um misterioso desmaio em massa e amnésia na noite anterior, onde as pessoas subitamente, mais complicada das últimas 13 horas. Ao ouvir isso, ele começa a suspeitar que Ney possa estar envolvido e sai em busca dele. Depois de procurar incansavelmente, acaba encontrando-o, mas ele parece desorientado e confuso, sem se lembrar dos eventos da noite anterior. Antes que Léo possa juntar todas as peças, Martin aparece de repente, deixando-o inconsciente e sequestrando-o, e a Neymar, porque quando estão em dúvida, os criminosos mais idiotas sempre escolhem o sequestro e o espancamento planejado. Martin, junto com Roger, decide amarrar Léo e Ney em um espaço realmente sujo e escuro, onde espanca Ney sem qualquer piedade. Ele acaba revelando que a forma vermelha de Ney solta esporos que têm a capacidade de apagar memórias recentes, e planeja lucrar com essa descoberta. Léo se pergunta se essa não é a forma mais complicada e absurda de tentar enriquecer. Ele acha que é o esquema mais rápido que já ouviu. Ney fica vermelho novamente, levanta-se e confirma a teoria de Martin. Ney tenta suprimir os esporos, sem querer perder suas preciosas lembranças. Mas Martin e Roger continuam atacando, e Léo usa seus olhos para parar o cara. Martin, furioso, o acerta com um bastão. Isso provoca a raiva de Ney, que o transforma e libera esporos, causando uma amnésia geral. Desta vez, apaga 2 semanas inteiras de memórias. Léo desperta no hospital, ainda atordoado, mas está bem, e logo é liberado. Sentindo um peso emocional e uma grande fome, ele decide pedir hambúrgueres. Segurando 2 hambúrgueres, ele sente uma emoção inexplicável e chora. Sem entender o porquê, sente-se compelido a comprá-los, guiado por uma conexão subconsciente. Nai aparece correndo com entusiasmo, e como se Fit quisesse, é atropelado por um caminhão. Novamente, seu relacionamento com caminhões parece um romance tóxico. Ileso e sem um arranhão, ele simplesmente ignora a situação e pede um hambúrguer para Léo. Sentindo um déjà-vu, Léo entrega o hambúrguer sem questionar a sensação de familiaridade. Mais tarde, ele faz uma visita a White e vê um garoto que lhe lembra alguém do metrô. Esse garoto é apresentado como o irmão mais velho, e seu nome é Black. Léo, intrigado com a dinâmica dos dois, fica cada vez mais curioso sobre a conexão entre eles e os segredos que o passado compartilhado pode conter. Léo e Black se encontram para almoçar, e Léo aborda cautelosamente o assunto da doença de White, querendo saber mais sobre a condição dela. Depois de alguma hesitação, Black explica que ela tem um coração fraco, e seu rosto empalidece imediatamente, quando ele se lembra de tê-la levado ao cinema mais cedo, com direito a sustos e explosões barulhentas. A conversa sofre uma reviravolta repentina quando Vivian, ao passar pela mesa deles, derrama acidentalmente um pouco de café. Em vez de respingar em Léo, como seria de se esperar, o líquido misteriosamente paira no ar por um breve momento, antes de encharcá-lo de qualquer maneira. Assustado, ele olha para Black, que se desculpa, revelando que tem poderes psi, e explica que tentou impedir que o café caísse sobre ele, mas não conseguiu segurá-lo por tempo suficiente. Apesar do contratempo, ele admira as habilidades de Black. Mais tarde, na Limber, Léo nota um silêncio estranho no escritório, e mais suspeito, Zap sumiu. Ele sempre tenta convencer Klaas a fazer braço de ferro ou fala sobre o hambúrguer perfeito, mas não hoje. Quando Léo pensa no que o mantém longe, seu telefone toca. Zap pede ajuda urgente de Klaas, dizendo dramaticamente que foi feito refém, e está... Gregor enfrenta a morte certa sem a intervenção de Klaas. Antes de desligar, ele menciona que pessoas perigosas foram convidadas ao local onde está preso. Klaas e Léo chegam e são levados a uma arena subterrânea com uma multidão agitada. Klaas confronta Oz, perguntando se sua dívida está paga. Oz sorri misteriosamente, dizendo que depende do resultado da noite. Antes que Klaas possa insistir, a multidão o empurra com força para o ringue. A voz do locutor ecoa pelo local, estabelecendo claramente as regras. Sem armas permitidas, lutas serão 1 contra 1. Vencer dará a Klaas a oportunidade de ver Zap. O primeiro oponente é Gregor, um lutador realmente formidável. Mas antes que a luta comece, Gregor é surpreendido por Jugularnos, que tem o costume de nocautear seus oponentes antes mesmo do sino tocar. O malabarista entra no ringue para enfrentar Klaas. Zap, observando de longe, solicita assistência médica para Gregor, mas Oz assegura que o malabarista conhece seus próprios limites e não irá matar Klaas. Zap, no entanto, cético, comenta que Klaas não vai se segurar. Ele derrota Jugularnose com facilidade. A multidão ovaciona sua vitória, mas Oz alerta que a noite ainda não terminou.
e que ele deve continuar lutando. Enquanto isso, Léo se esgueira pela arena à procura de qualquer sinal de Zap. Durante sua busca, ele se depara com Gregor, que recobra a consciência, e confundindo-o com um amigo de Zap, começa a discursar sobre os meandros da luta corpo a corpo. Isso faz com que Léo perceba rapidamente que toda a situação é uma armação orquestrada por Zap, que provavelmente deve dinheiro a mais pessoas do que a batatas fritas em uma lanchonete. Ele tem a habilidade de transformar um clube de luta clandestino em uma agência de cobrança de dívidas. Gregor afirma com confiança que o público não é exatamente sanguinário, mas que eles realmente amam a arte da luta. No ringue, Klaas consegue derrotar seus adversários com facilidade. Meg então avança, e seu aplicativo pergunta a Oz se ele está satisfeito com o espetáculo apresentado. Mas, em vez de responder, ele inesperadamente pula no ringue, lançando um desafio direto a Klaus. O locutor declara que se o proprietário da arena entrar no ringue, as apostas aumentam. A propriedade da própria arena está agora em jogo. Klaas e Oz começam uma intensa batalha, com o último percebendo rapidamente que a força de Klaas é esmagadora. Quando Klaas muda de forma, ele dá um soco devastador que faz a cabeça de Oz explodir, revelando que ele é apenas um fantoche da Bloodbreed. O Bloodbreed se gaba de usar Oz para diversão, não sendo controlado. Após lançar Klaas na cerca com força, ele desaparece abruptamente, deixando a multidão atônita. Mais tarde, Zap agradece a Klaas por salvá-lo, contando uma história exagerada sobre como os vilões temeram as habilidades de Klaas. Léo, irritado com suas mentiras, ameaça expor a verdade. Ele aproveita o momento em que Klaus está exausto e lança um ataque, na esperança de conseguir vencer. No entanto, Klaus consegue contra-atacar com facilidade e derrota Zack, o que deixa Léo exasperado. A ideia de Zack de que ele pode derrotar Klaus é tão absurda quanto um mosquito enfrentar um leão. É completamente delirante. Depois disso, Léo oferece uma carona para Black, e eles começam a conversar sobre o Dia das Bruxas. Black menciona que em sua terra natal, não existem doces ou festas para celebrar essa data. As pessoas acreditam que é quando espíritos e mortos emergem. Isso desperta a curiosidade de Léo, mas ele não pressiona por detalhes. Ao deixar Black, ele vai a uma sala escura onde Femp e outros estão reunidos. Com um sorriso malicioso, anuncia que é sua vez, mas recebe vaias, sinalizando outro evento misterioso. Léo e Black estão assistindo a um vídeo extremamente perspicaz sobre o grande colapso. Esse vídeo mostra como a catástrofe resultou em uma destruição inimaginável nos dois mundos. Além disso, destaca a colaboração essencial entre lançadores de ambas as dimensões para evitar mais devastação. O tom sombrio do vídeo enfatiza a gravidade da situação e os desafios imensos enfrentados por aqueles que estão em situação de emergência. O Zap está envolvido em evitar desastres ainda maiores. Enquanto isso, Zap passa seu tempo se entregando às suas atividades habituais de autoindulgência, que incluem jogos de azar excessivos, banqueteando-se com junk food e perseguindo incansavelmente as mulheres com uma determinação quase cômica. Se ao menos houvesse uma audição para o papel de perdedor mais cômico do mundo, ele seria perfeito. Ele fica particularmente apaixonado por uma mulher incrivelmente bonita que trabalha em um restaurante de fast food. Hipnotizado pelo charme e beleza dela, ele começa a ir à loja todo dia, importunando-a e pedindo seu número. Mas ela recusa sem pensar. Se ser um lixeiro humano fosse esporte olímpico, ele sempre ganharia ouro. Com o tempo, suas visitas constantes e o excesso de fast food resultam em uma barriga visível, e todos que o conhecem secretamente zombam disso. Mas ele permanece alheio. Parece que ele está fazendo um teste para outro papel. Isso é antes, em um anúncio de perda de peso. A mulher, cada vez mais frustrada e farta do comportamento desavergonhado dele, decide procurar o conselho de Chain, revelando que um homem excessivamente persistente a tem assediado e tornado sua vida profissional miserável. Para seu total choque e constrangimento, a mulher acaba expondo as ações dele na frente de Chain, o que leva a uma discussão intensa e acalorada entre ele e Chain. Mais do que uma discussão. Foi como ver um chihuahua latindo para um Doberman, sabendo muito bem que está prestes a ser esmagado. A briga deles, no entanto, é abruptamente interrompida quando Stephen recebe uma ligação urgente a respeito de uma crise significativa e de rápida escalada. Um portão de sangue se abriu na Índia, permitindo que metade de uma raça de sangue entre no Hell Salman's Lot. Reconhecendo a urgência e o perigo potencial da situação, a equipe não perde tempo e se mobiliza imediatamente, partindo para enfrentar a ameaça. Ao chegarem ao local, eles encontram o Bloodbreed envolvido em uma batalha feroz e violenta com um homem desconhecido. KK e Steven, utilizando seu amplo conhecimento e experiência, identificam rapidamente o Bloodbreed e lançam um ataque agressivo contra ele. Zap, no entanto, fica paralisado de medo quando o estranho de repente o chama de mestre. Ele não conseguia nem mesmo dominar a higiene básica, quanto mais isso. O Bloodbreed, demonstrando uma resiliência notável, consegue escapar do ataque combinado de KK e Steven e começa a regenerar sua forma danificada. O homem desconhecido, demonstrando uma impressionante variedade de técnicas avançadas, rapidamente domina o Bloodbreed e o força a voltar ao seu verdadeiro útero,
Por exemplo, um estado que o deixa temporariamente inerte. Usando o Zap como exemplo principal, o estranho explica ao grupo que essa forma representa o estado final de autocontrole da Blood Bridge. Enquanto Steven observa atentamente os movimentos do homem, ele começa a reconhecer as técnicas que estão sendo empregadas, e acaba percebendo que o estranho não é outro senão o Mestre Raju. Raju não perde tempo em criticar todo o grupo, concentrando grande parte de sua raiva em Zap, que ele revela ser seu discípulo rebelde. Chamar Zap de discípulo é generoso demais. Ele é mais como o cara constrangedor que aparece sem ser convidado em uma festa, e a estraga. Ele exige que o leve de volta para seu treinamento, mas a equipe consegue convencê-lo da importância crítica de Zap para a missão. Relutantemente, ele concorda em deixar Zap ficar, mas impõe um teste difícil para avaliar suas habilidades, e diz que ele deve neutralizar o verdadeiro óvulo do útero. Ele explica que a raça sanguínea está em processo de regeneração dentro do ovo, e que Zap deve atingir todos os seus 6 olhos, simultaneamente, para torná-lo não hostil. Para garantir que ele permaneça concentrado na tarefa, Raju forma uma poderosa barreira protetora ao redor do ovo, prendendo-o efetivamente lá dentro, sem saída. É como um intervalo para idiotas, só que muito mais perigoso. Em pânico, e sem saber como proceder, Zap se esforça para descobrir uma estratégia viável. Enquanto isso, Chen liga maliciosamente para a mulher que ele estava perseguindo e finge expressar interesse em ficar com ele. O patrulhamento romântico é tão selvagem que deveria ser classificado como um crime de guerra. Ouvir essa notícia revigora Zap, que de repente ganha juízo e, contra todas as probabilidades, consegue atingir todos os 6 olhos de uma vez, neutralizando o ovo com sucesso. Raju, visivelmente impressionado com o feito, o parabeniza, observando com humor que a concentração dele nesse raro momento rivaliza com a sua própria concentração quando está dormindo. Porém, ele não deve se acostumar com isso, porque contar com a sorte não é uma estratégia confiável. Ele confirma que, mesmo com suas falhas, ainda é o seu melhor discípulo. Animado, Zack pega o celular de Chen e insiste em saber notícias de Angélica, mas escuta apenas uma mensagem automática. Só percebe tarde demais que foi enganado novamente e fica extremamente furioso. É oficial que a vida amorosa de Zap é uma sitcom, mas não uma que alguém realmente assistiria. Em outro lugar, Black envolve White em uma conversa particular e emocional, perguntando sobre suas interações com Léo. White conta como conheceu Léo no hospital, mas Black a pressiona para obter mais detalhes e confessa que algo no encontro parece estranho para ele. Ele revela que Léo afirma tê-lo encontrado em um metrô, mas não se lembra de tal evento, o que o deixa cada vez mais desconfiado. Black acha que Léo pode estar enganado ou escondendo algo. White, tentando tranquilizá-lo, ignora suas preocupações. Claro, esconder sempre funciona bem. Mais tarde, Léo tenta usar seus olhos na raça de sangue, mas não descobre o nome verdadeiro, deixando a equipe sem poder selá-la. Raju, percebendo a luta, tenta ajudar, mas suas palavras são enigmáticas e incompreensíveis. Klaus deduz que a dificuldade vem de só metade do corpo do Blood Bridge estar presente, sem o coração. Enquanto a equipe discute onde está a outra metade, ele menciona que seu discípulo está vindo. Black, por sua vez, visita os túmulos dos pais, buscando respostas para sua turbulência interna. Nesse momento, ele se depara com o temido Rei do Desespero. Black, tomado por raiva e frustração, expressa seus sentimentos, afirmando que aceitou ser o recipiente, mas que havia imposto uma condição clara. White não deveria ser envolvido. O rei, com uma frieza cortante, ignora suas palavras e responde que White age por vontade própria, já que para ele, manipular é apenas um passatempo. Enquanto Black tenta desesperadamente reassumir o controle, o Rei do Desespero assume o controle total de seu corpo, deixando Black impotente e cheio de desespero e arrependimento. Heijo revela ao grupo que seu novo discípulo é nada menos que o herdeiro legítimo do ramo Shinoto, da prestigiada técnica de sangue estilo Ursa Maior. Ele enfatiza que, embora Zap represente o ramo Kankutsuchi, os dois ramos eram originalmente parte de um estilo unificado, antes de divergirem. Ele critica a separação, culpando a falta de dedicação de Zap. Diz que, se Zap fosse mais disciplinado e focado no trabalho, sem se distrair com mulheres, a separação não teria sido necessária. Acredita que o comportamento de Zap, especialmente suas prioridades e atitudes, foi o principal fator que levou ao fim da relação. Zap, aborrecido com as críticas que recebeu, defende que é extremamente complicado para qualquer ser humano dominar tanto a arte da guerra quanto a da diplomacia. A discussão rapidamente se intensifica e desperta o interesse de toda a equipe. No calor do debate, o grupo percebe a presença ameaçadora da metade superior da temida raça sanguinária. E para o seu completo horror, torna-se evidente que a grotesca parte superior da criatura se fundiu à seção dianteira de um avião que se aproximava. A visão perturbadora deixa a equipe alarmada e confusa, lutando para compreender as implicações do estado atual da Blood Bridge. Para aumentar a confusão, há a revelação de que a aeronave está sendo pilotada por ninguém menos que o recém-apresentado discípulo de Raju.
Aparentemente, seus padrões de recrutamento são tão baixos que fazem com que o grupo de namorados de Zap pareça elegante. O avião avança em direção a Hellsalon, deixando toda a equipe bastante nervosa e apreensiva. De repente, uma criatura monstruosa e aterrorizante surge inesperadamente e ataca a aeronave sem piedade, reduzindo-a a destroços no ar. Os destroços, em chamas, caem rapidamente. Nesse exato momento, Sirius, Dog, Hammer, Deldro e Brody fazem uma chegada dramática e impactante para interceptar a situação. Os dois atacam os destroços com uma força impressionante. Juntos, eles agarram a parte frontal do avião e a colidem contra um prédio, estabilizando o caos que se instalou. A palavra-chave aqui é batida. Não há elegância no manual deles, a cena é pura destruição, deixando todos ao redor admirados e surpresos com o poder avassalador de Dog e Deldro. Reconhecendo a urgência da situação, Class, Zap e Leo imediatamente entraram em ação. Correndo para confrontar a Blood Bridge antes que ela possa causar mais devastação, Leo, confiando no poder de seus All-Seeing Eyes, tenta descobrir o nome completo da Blood Bridge. Depois de um momento tenso de foco e concentração, ele finalmente consegue identificar o verdadeiro nome da criatura e prontamente transmite a informação à Class. Enquanto isso, Dog e Deldro, com seus métodos pouco ortodoxos, agarram Leo e pulam do prédio em tal. Durante a queda, Leo vê uma luz estranha embaixo. A luz fica intensa e explode, deixando Leo desorientado e perturbado. Além de ser manipulado por duas bolas de demolição humanas, agora havia um show de luzes surpresa. Enquanto o adolescente se reagrupa, Zap se encarrega de ajudar o novo discípulo de Raju. E para sua surpresa, este último sai completamente ileso dos destroços do avião. O novo discípulo se apresenta como Zed, e sua aparência deixa Zap momentaneamente sem palavras. A revelação de que Zed é um híbrido meio humano, meio peixe, faz com que ele tenha acessos de riso incontroláveis. Zed, no entanto, acha toda a situação totalmente absurda, e não se diverte nem um pouco, e vê sua reação como um insulto à sua dignidade. Apesar dessa introdução difícil, fica evidente que Zap e Zed compartilham uma conexão significativa, e ambos são discípulos de Raju. Uma conexão que Zed claramente lamenta com todas as fibras de seu ser de peixe. Enquanto o grupo se prepara para enfrentar a próxima fase da batalha, a Blood Bridge se reúne com sucesso com sua metade perdida, transformando-se em uma entidade totalmente formada e ainda mais perigosa. Porque, claramente, ela não era horrível o suficiente como um pesadelo incompleto. A ameaça elevada obriga a equipe a tomar medidas rapidamente, pois qualquer atraso, mesmo que pequeno, pode ser absolutamente desastroso para Hellsalon. Raju, em um silêncio profundo, observa atentamente, deixando claro para Zap e Zed que precisam agir imediatamente. Seu silêncio, que poderia ser interpretado como sabedoria, na verdade, provavelmente escondia seus pensamentos sobre por que seus discípulos eram tão ineficazes em lidar com a vida e seus desafios. Com base em seu treinamento e nas técnicas exclusivas de seus respectivos ramos, os dois discípulos lançam um ataque sincronizado contra a raça sanguinária. O ataque sincronizado foi tão sincronizado quanto dois tios bêbados dançando em um casamento, mas de alguma forma funcionou. Seus esforços combinados criaram uma abertura crucial, permitindo que Class entrasse em cena e selasse a criatura com um ataque decisivo. Com o perigo imediato neutralizado, a equipe dá um suspiro coletivo de alívio e se sente grata. O rei oferece uma recompensa pela vitória. Raju elogia Zap e Zed, mas também faz críticas às suas habilidades. Ele menciona que ainda não estão à altura das raças de sangue, contudo, enxerga potencial neles. O rei então anuncia que Zed permanecerá para um treinamento intensivo, a fim de se aprimorar e se preparar melhor para os desafios futuros que virão. Antes que alguém possa responder, ele parte abruptamente, deixando Zed momentaneamente atordoado com a súbita mudança de eventos. Dominado pela exaustão da intensa batalha e pelo turbilhão de emoções, ele desmaia, caindo inconsciente onde está. Em outro lugar, o Rei do Desespero se reúne com Fen-1 e a Ligura para discutir a próxima fase de seus planos enigmáticos e inquietantes. A conversa deles toma um rumo intrigante, quando a Ligura produz um artefato misterioso e o apresenta ao rei. Embora o propósito do dispositivo não esteja claro, ele visivelmente empolga o rei, dando a entender sua importância para seus esquemas mais amplos. À medida que essa reunião sinistra avança, a condição de White continua a piorar, e seu estado frágil se torna mais pronunciado a cada momento que passa. Em seu estado enfraquecido, ela se lembra do momento assombroso em que o Rei do Desespero tomou posse do corpo de seu irmão Black, marcando o início do tormento compartilhado por eles. Ela desperta abruptamente e vê o Rei do Desespero ameaçador diante dela. Com calma perturbadora, ele entrega um dispositivo misterioso, instruindo-a a usá-lo para tirar os olhos de Leo. Em troca, promete trazer de volta seu amado irmão. Dilacerada, é inundada por lembranças. Momentos com seu pai, irmão, e a decisão de adotar os nomes Black e White como símbolo de seu vínculo.
Essas lembranças de amor e perda intensificam seu conflito interno enquanto encara a escolha impossível. Imagine ter escolhas entre roubar um olho ou o desespero eterno. Leal ao irmão, mas repelida pelo pedido sinistro do rei, ela enfrenta uma decisão angustiante que pode mudar tudo para sempre. Leo, Zap e Zed estavam na lanchonete da Vivian, prontos para comer hambúrgueres, quando algo enorme colidiu com o prédio. Zed rapidamente tirou Leo e Vivian do perigo. Zap evitou que destroços caíssem sobre Zed. Um raro momento de heroísmo de Zap, que só salvaria alguém por dinheiro ou para se gabar. Exausto, mas ileso, ele repreende Zed por causar problemas. Mas Zed inesperadamente o agradece por ter salvado sua vida. A gratidão o atingiu com mais força do que os escombros que caíram, principalmente porque ele não estava acostumado a receber nada além de dedos do meio. Intrigado com a comoção do lado de fora, ele sai para investigar e se depara com Klaas, travando uma batalha feroz contra um enxame de inimigos. Percebendo a gravidade da situação, ele rapidamente chama Zed e Leo para ajudar. Mais cedo naquele dia, Leo convidou Zap e Zed para comer alguma coisa. Inicialmente, ele se recusa a incluir Zed, alegando que a comida acabaria cheirando a peixe devido à presença dele. Mas, sem se deixar abater pela teimosia de Zap, Leo sugere que saiam apenas com Zed. Zap, é claro, não suportou a ideia de ficar de fora. O FOMO dele era praticamente uma característica marcante, então ele decide concordar em ir, mesmo com Zed. Ele leva o grupo a um restaurante japonês especializado em sushi para fazer uma afirmação. Quando Zed experimenta a comida lá, ele comenta que comer peixe é como se fosse canibalismo para ele. Isso é bastante irônico, especialmente vindo de Zap, que basicamente se alimenta de comida para viagem e de sobras que encontra na geladeira. Com calma, Zed explica que na sua cultura, peixes comem outros peixes, e isso não é considerado ofensivo. Ele, frustrado, leva o grupo a uma série de restaurantes estranhos, incluindo um onde o chefe regurgita as refeições. Zeb permanece tranquilo, mas Leo se opõe fortemente, implorando para não comer naquele lugar. Após diversas paradas, Leo finalmente perde a paciência e questiona por que não podem escolher outro lugar para comer. Irritado com a explosão de Leo, Zap acusa Leo de prejudicar a experiência de Zed. Zed, de forma sarcástica, comenta que Zap não esconde mais seu desdém. Enquanto isso, Daniel Law informa Klaas e Steven sobre os Thousand Hijioka Brothers, uma nova máfia que possui 1000 trajes elétricos chineses. Daniel solicita ajuda para enfrentar essa ameaça, e Stephen, com cautela, alerta sobre os riscos envolvidos. Que a intervenção deles poderia levar a consequências indesejadas e chamar a atenção de encrenqueiros oportunistas. Reconhecendo sua tentativa de incitá-lo a agir, Klaas, já visivelmente animado, concorda com confiança em assumir o caso. Mais tarde, Blitz entra em contato com Klaas e Steven para marcar uma reunião com a League of High Order Spirituals, a organização responsável pela criação da barreira que impede o grande colapso. Na reunião, eles conhecem Angélica, que avisa sobre o atraso de Elder, um membro importante. Quando Elder chega, pede desculpas e começa a discussão. Steun recebe outra ligação de Daniel sobre os trajes elétricos. Enquanto isso, Leo e o grupo, famintos, vão a um restaurante chique. Mas o amante bêbado do dono entra acusando-o publicamente de infidelidade. O confronto acalorado se transforma em uma briga generalizada, com o sangue da briga respingando na comida. Desgostosos e ainda famintos, eles saem e tentam encontrar outro restaurante, mas enfrentam repetidas decepções. Finalmente chegando ao seu limite, Leo se irrita, exigindo uma refeição adequada, o que leva Zap a perceber que eles deveriam ter ido à lanchonete da Vivian em primeiro lugar. Conduzindo Leo, eles chegam à lanchonete e fazem um pedido, mas o prédio é destruído momentos depois por um ataque dos 1000 irmãos Hijioka. Forçados a uma intensa batalha, o grupo luta bravamente, e quando a poeira baixa, eles retornam ao restaurante de sushi original. Em uma reviravolta inesperada, Zap come atum, fica doente, e acaba passando o resto do dia no hospital. Para um homem que fala tanto mal dos peixes, o karma finalmente o alcançou. Durante esse tempo, Elder informa Blitz sobre a destruição de uma das barreiras durante a batalha anterior de Libra, com uma raça de sangue. Ele esclarece que a destruição não foi física, e garante que não considera a Libra responsável. Elder revela ainda que, depois que a barreira foi erguida pela primeira vez, há 3 anos, o paradeiro de um dos casters envolvidos, foi perdido. Além disso, o casal de casters que ajudava a manter a barreira morreu, embora seus filhos tenham sobrevivido. Ele então explica que uma dessas crianças agora se juntou à Liga. Em outro lugar, o Rei do Desespero encontra uma mulher ferida fugindo desesperadamente de seus perseguidores, e ela pede ajuda a ele, alegando que seus agressores pretendem matá-la. Intrigado com a situação dela, o Rei do Desespero confronta os Chasers em um beco escuro. Propondo um jogo mortal, ele os desafia a adivinhar sua identidade, prometendo capturar a mulher se eles conseguirem e matá-los se falharem. Quando um deles zomba dele,
o rei demonstra seu poder aterrorizante, destruindo o homem em um instante. No hospital, Léo e Zed visitam White, que parece estar se recuperando. Quando Zed sai para ver como está Zap, Léo e Branca se retiram para a capela. Ao notar seu comportamento incomum, ele comenta que ela raramente vai a esses lugares. Ela diz que se sente compelida a orar e acrescenta suavemente que é para o bem dele. Léo, não acostumado a emoções genuínas, parecia tão desconfortável quanto um gato em uma banheira. A tranquilidade deles é interrompida pela chegada do Rei do Desespero. Ignorando a explicação de White, ele a acusa de buscar a própria salvação, sabendo que é inútil. Voltando-se para Léo, ela inesperadamente pede a ele os olhos que tudo vem dos deuses, deixando-o totalmente atordoado com seu pedido chocante. White reflete sobre sua infância com seus pais, Benjamin e Emma. Apesar de ter nascido em uma família de invocadores, ela não tem nenhum poder psíquico. Ao contrário de seu irmão gêmeo, Black, cujas habilidades parecem ser poderosas o suficiente para os dois juntos, seus poderes às vezes se manifestam incontrolavelmente, especialmente quando ele chora. Escolher não se afogar faz de você um alvo dos valentões. Mesmo com poderes psíquicos, seu dinheiro do almoço não foi salvo. Benjamin mencionou que não era necessário se tornarem conjuradores. Ele sugere que houve um evento que fez com que Black ficasse hesitante em usar seus poderes. No entanto, Black impede que ele revele mais, deixando a dúvida no ar se o evento foi apenas um momento em que Black se envergonhou ou algo mais significativo. Tanto que ele fez disso um problema de todos. Buscando explorar seus próprios interesses, ela descobre uma paixão por fotografia, um hobby que lhe traz imensa alegria. Um dia, porém, um grupo de garotos rouba sua câmera, e Black intervém para exigir que eles a devolvam. Quando os garotos maldosamente jogam a câmera de uma ponte, ele não hesita e mergulha no rio para recuperá-la, quase se afogando no processo. Não há nada que grite sacrifício heróico como quase morrer por uma câmera que vale menos que uma caneta. Enquanto ele se recupera no hospital, White diz a ele que não se importa com a câmera, e pede que ele use seus poderes se isso significar permanecer vivo e seguro. É claro que ele não deu ouvidos, pois a autopreservação não era exatamente seu ponto forte. Mais tarde, ele se lembra de um incidente de sua infância, em que fez uma bola de lama impecável, que o deixou tomado de inveja. Em um momento de frustração, ele destruiu a bola de lama com seus poderes, pois o ciúme era o auge da síndrome do personagem principal. Ela provavelmente achou que ele estava sendo dramático. Para sua surpresa, ela começou a fazer uma nova bola sem ficar brava. Sentindo-se inadequado, ele decidiu se fortalecer sem suas habilidades. White lembra que seu pai achou o incidente importante, pois o emocionou profundamente. Agora, os dois irmãos riem ao relembrar o fato. Black então elogia suas habilidades fotográficas, compartilhando com ela que uma vez ele tentou tirar uma foto dela enquanto ela dormia, e mostra a foto, embora o resultado tenha ficado borrado. Ao ver a foto, ela se emociona e o abraça, agradecendo a gentileza, pois nada diz que eu me importo com você mais do que uma foto desfocada de um stalker. Encorajado pelo apoio inabalável dela, ele decide abraçar suas habilidades e começar a praticar como caster. Na capela, Branca pede desculpas a Léo enquanto o Rei do Desespero usa os poderes de Black para imobilizá-lo. Ela confessa que precisa de uma barreira para sobreviver e salvar Black, dominado pelo rei. Os poderes de Léo são cruciais. Colocando um dispositivo em seus olhos, ela observa com o coração pesado enquanto ele cai. Com todos os seus poderes de visão, ele não previu isso. O Rei do Desespero transporta Léo para um local totalmente diferente, onde ele emprega um círculo mágico para aproveitar seus olhos dos deuses que tudo veem. Em seguida, ele revela a verdade devastadora de que Branca não é humana e permanece viva apenas porque seus pais substituíram seu coração por uma barreira. Mais tarde, de volta à capela, o Rei do Desespero atira friamente no peito de Branca, atingindo a barreira que sustenta sua vida. Depois de um tempo, Fenk chega e dá um tapa em Léo para ver se ele está vivo. Léo responde calmamente que está morto. Ser esbofeteado foi o ponto alto do seu dia, já que o resto foi sem graça. Enquanto isso, Zap e Zed procuram Léo freneticamente, ficando mais desesperados. Steven atualiza Class sobre a Liga, que aguarda os lançadores para iniciar reparos à barreira. Ele também observa que eles receberam uma solicitação formal para localizar o último desaparecido. Elder informa a Libra que a barreira não foi completamente destruída, e que o último está dentro de Mary Macbeth, deixando o grupo com pouco tempo para agir. Enquanto isso, Fent zomba de Léo, e diz que ele não é realmente amigo de Black the Container, mas que conhece a entidade que controla Black. Em vez disso, percebendo a centelha de curiosidade nos olhos de Léo, ele propõe um jogo de cara ou coroa. As regras são simples. Se Léo ganhar, Femp responderá às suas perguntas, mas se perder, ele deverá concordar em ficar. Honestamente, propor um jogo de cara ou coroa para um cara que mal está conseguindo se controlar era o pico de caos e irritação de Femp. No entanto, ele rapidamente se irrita quando Léo parece indiferente ao jogo, e em vez disso, começa a bater nele. Parecia que ele pulou a recusa educada e foi direto à fúria de desistir.
Mesmo sob surra, ele não joga, frustrando Fep, pois ignorar fere o ego de um narcisista. Femmit vai à capela, onde o rei do desespero o espera. Na capela, o rei relembra ter visto o grande colapso ali 3 anos antes. E Fent, indiferente, foi apenas um espectador. Isso é o que acontece desde os tempos da Roma Antiga. Aparentemente, ser um espectador do caos que acaba com o mundo era apenas mais uma terça-feira para Fen. Ele então acusa o rei do desespero de não ter imaginação e caos, pedindo que ele torne as coisas mais divertidas. Legra finalmente localiza a posição de Léo, o que faz com que Zap e Zed corram para recuperá-lo o mais rápido possível. Enquanto isso, o rei do desespero rejeita a crítica de Fent, afirmando que sua própria existência é absurda o suficiente para ser divertida. Enquanto o rei do desespero fala, a cidade começa a distorcer e flutuar. Zumbis grotescos, com cabeças de animais, atacam os cidadãos aterrorizados. Libra está lutando bravamente contra essas criaturas, tentando proteger a cidade. Alguém estava fazendo seu trabalho, já que a cidade não pagava pelo carisma que eles tinham. Em meio a todo esse caos, Léo consegue escapar dos seus captores. Do lado de fora, Sonic o encontra e entrega sua câmera, revelando uma mensagem gravada de White. No vídeo, ela pede a Sonic que proteja Léo e garanta sua sobrevivência. Inspirado e comovido por suas palavras, ele decide ir para o hospital, mas é interceptado por Blitz, que convoca Meteoros. Com sua sorte, ele confirma que White não é humana, mas Léo revela que já sabe que ela é uma barreira. Percebendo que o tempo está se esgotando, eles concluem que precisam encontrar White o mais rápido possível. Enquanto Léo avança, Doghammer e Deldro o alcançam, avaliando a gravidade da situação. Hammer arremessa Léo em direção à torre recém-formada, e Chain o intercepta no ar, mas desaparece assim que eles se aproximam da segurança. Zed usa seus fios de sangue para capturar Léo e Cushions, seguindo a técnica precisa do vento. Ele provavelmente teria pensado em escrever um bilhete de agradecimento, mas depois percebeu que teria de encontrar energia para se importar primeiro. Enquanto isso, Klaas chega ao topo da torre e confronta o rei do desespero. O rei desdenhosamente observa que não estava esperando a chegada de Klaas, ao que Klaas retruca, afirmando que não está ali pelo rei do desespero, mas por William. Ele tem que fazer uma entrada heróica e ainda parecer que está dando uma palestra. Antes que Klaas possa agir, o rei do desespero, usando os poderes psíquicos de Black, se machuca e declara que o confronto é um jogo, desafiando Klaas a protegê-lo de si mesmo. Mal. Parecia que ele fazia teste para vilão irritante e acertava. Léo é ajudado por Steven e avança no caos, eliminando zumbis no caminho. Um olho de Léo começa a rachar. Ele entra em pânico, questionando se pode continuar com um olho só, como se sobreviver ao apocalipse já não fosse estressante sem perder metade da visão. Zap chega a tempo e mata os zumbis ao redor, mas acidentalmente queima Léo no processo, o que lhe rende uma frustração. Clássico de Zap, salvar o dia e arruiná-lo na mesma jogada. Apesar do contratempo, ele incentiva Léo, dizendo-lhe que, desde que tenha vontade de continuar, ele conseguirá. Gilbert logo chega com um carro, e Léo segue em frente em direção ao pico da torre. No cume, Klaas luta contra o Rei do Desespero, mas este último rapidamente leva a melhor no confronto. O Rei do Desespero revela que não escolheu William como seu hospedeiro, mas que o aceitou, observando a mesma determinação nos olhos de William que ele vê em Klaas, pois nada é mais dramático do que um vilão que psicanaliza seu oponente no meio da luta. Confiante de que, mesmo na morte, seu próximo eu reviveria, o Rei do Desespero brinca com Klaus, testando sua determinação. Felizmente, Léo finalmente chega, declarando que essa lógica não é uma razão válida para alguém morrer. Quando o Rei do Desespero zomba dele, sugerindo que Léo poderia matá-lo com seus olhos que tudo veem, ele admite que não sabe qual é a escolha certa, mas resolve continuar buscando uma resposta. Usando seus poderes, ele olha para dentro e vê Black preso lá dentro, que confessa seu medo de morrer. Léo grita para Branca, pedindo que ela resista à atração da luz e nunca desista. Momentos depois, ela abre os olhos e vê Black e Léo diante dela. Léo a tranquiliza, reconhecendo sua natureza de barreira e o desejo profundo de Black de viver. Ele promete guiá-la de volta se temer a luz. Seu discurso sobre a luz foi impressionante, enquanto desmoronava. Com determinação, ele cabeceia o Rei do Desespero, ativando seus olhos para compartilhar sua visão. O Rei do Desespero, oprimido pela visão de Branco, vacila. Black recupera a consciência, em lágrimas, temendo um mundo sem Branca. Ela o lembra que o mundo continuará sem ela e o incentiva a viver. Emocionado, Black a abraça forte e usa sua força restante para estabilizá-la e criar uma nova barreira, e ao fazer isso, Branca desaparece. Mais tarde, Klaus parabeniza Léo, expressando seu orgulho e reconhecendo que as ações de Léo acabaram salvando todos eles. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!